e do povo está disposto a dar a sua colaboração de amor para São Carlos. Era o que tinha a dizer, senhor presidente. Muito obrigado. Próximo vereador inscrito, o vereador Chico Loco. Senhor presidente, senhores e senhoras vereadores, público aqui presente, a cidade de São Carlos, quem vive nela, vê as dificuldades que ela apresenta. São inúmeras. A cidade é cheia de problemas, a cidade carece de soluções, e os homens, mulheres eleitos nessa casa, na última eleição, que estão nessa casa, têm a responsabilidade de apresentar a essa sociedade soluções aos problemas que aí existem. Soluções que a cidade tem, por exemplo, na questão do cemitério Nossa Senhora do Carmo. O cemitério Nossa Senhora do Carmo tem uma questão, o odor muito fétido que está presente no ar, necessita de uma intervenção, necessita de uma operação, que o município se preocupe demais com aquilo, pois do lado de cima está cheirando, do lado de baixo, ou seja, após o sepultamento, nós temos que ter uma análise séria, uma análise biológica do solo em relação à deposição do necrochorume, que é o resíduo dos cadáveres que contamina o solo e, consequentemente, pode contaminar o lençol aquífero, o lençol freático e, posteriormente, o aquífero Guarani. Há muitos anos, o município não tem tido essa precaução de fazer a análise adequada. O cemitério está em um regime de super acomodação, muitos sepultamentos, de maneira desproporcional até o índice de ocupação do solo naquela região. A esta casa caberá a responsabilidade futura de elaborar projeto para ocupação do espaço aéreo para edificação de cemitério vertical, em que nós consigamos ter um controle melhor, um controle biológico melhor desse necrochorume, que é resultante da deposição cadavérica das pessoas que ali foram sepultadas. É bem verdade que outras questões ligadas à limpeza, cuidados com os jazigos, com os sepultamentos que ali existem, com as sepulturas que ali estão, também precisam ser vistas. Além disso, o cemitério tem uma questão muito séria, que o velório municipal não oferece conforto às famílias que ali estão. Um outro temor que nós temos que ter em nossa cidade é a questão da segurança, principalmente em horário noturno. A praça, de frente ao mercado, ela não tem iluminação adequada, aquela praça não tem segurança adequada, e muitos moradores de rua que ali ocupam aquela praça podem causar espanto e talvez até não atrair outras pessoas, as pessoas, os familiares, a visitar o velório municipal. Portanto, a cidade precisa olhar para aquele velório, o município tem que cuidar daquilo, mas aquilo já está em situação de abandono há muitos anos. Assim como a cidade de São Carlos tem enfrentado abandono em tantas outras áreas, seja na saúde, seja na área do pavimento urbano e principalmente transporte coletivo. O transporte coletivo esse, que a semana passada houve uma audiência aqui. Ayrton foi muito feliz ao trazer para a secretária de Transportes um homem qualificado, gabaritado, que já produziu diversas obras literárias em relação ao transporte público, que é o engenheiro Coca Ferraz. Ele esteve aqui, mas a impressão que eu tive aqui é que ele não foi sensível o bastante com a queixa da população de São Carlos. A questão do transporte público de São Carlos é muito mais séria do que parece. Cabe ao município criar um sistema que atenda a população adequadamente e, principalmente, para que não seja uma aventura a empresa que prestar serviço no transporte público aqui, seja ela qual for. A impressão que passa é que nenhuma empresa de transporte coletivo estruturada conseguirá manter uma qualidade de serviço boa em São Carlos com esse modelo que tem. Talvez até o sistema de São Carlos não esteja sendo nem compensatório a essas empresas, porque as empresas vivem em busca de lucro. A Petrobras busca lucro. Uma empresa de ônibus que está aqui também tem esse direito. Essa empresa que está aqui,
Suzantur, que as pessoas criticam muito, eu conheço a realidade dela em outras 2 cidades, que são Mauá e Suzano. A empresa tem uma frota muito boa, os ônibus são pontuais e não tem a reclamação que tem aqui. A questão é, um contrato emergencial pode ser um sofrimento dessa empresa? Pode, mas existe uma outra questão. Existe a necessidade de um planejamento da distribuição da frota com sistema de integração pontual. A cidade de São Carlos já não aguenta mais o trânsito nas áreas centrais. A população de São Carlos tem evitado o transporte coletivo aqui por muitos anos, porque não dispõe de um projeto eficaz, um projeto de distribuição de frota e principalmente de integração pontual. Já passou da hora da cidade de São Carlos ter terminais de interligação, terminais distritais, que também viriam a desenvolver os distritos da cidade. E os ônibus maiores percorrerem de terminal a terminal. Ônibus menores e talvez até, em algumas situações, veículos menores, talvez até veículos de populares, fazendo um transporte de recolhimento das pessoas e depositando essas pessoas nos terminais. Porque há regiões da cidade, desculpe, vereador, só um minuto, ainda não terminei. Há regiões da cidade em que o transporte, em determinados horários, se você para em determinadas regiões, você não tem demanda suficiente para ter um ônibus naquele sistema alimentador. Muitas vezes poderia ser um veículo menor, talvez uma van, talvez um micro-ônibus, e que levasse essas pessoas a um terminal distrital. Esse terminal distrital passa pela necessidade de desenvolvimento do distrito. Você já imaginou um bairro como a cidade de Araci ter um terminal de ônibus distrital, e nessa localidade as pessoas que disponham nela todos os serviços municipais, como o SIM, como o SAI, que as pessoas consigam resolver sua questão com o município, com a cidade de São Carlos, no seu bairro, podendo retornar à sua origem? Seria muito oportuno que a cidade tivesse esse espaço e esse investimento. Portanto, eu espero, acredito no trabalho do secretário Coca Ferraz e que ele, na execução desse projeto, que seja oferecido a licitação pública que vai haver para transporte coletivo, seja muito feliz em trazer à cidade de São Carlos um sistema como esse, um sistema circular, que sirva para integrar os bairros, de bairro a bairro, evitando o maior fluxo de pessoas na região central da cidade. O indivíduo, João Miller, algumas vezes sai lá da cidade de Araci, deseja chegar até a região da Santa Felícia. Ele não tem que passar no centro. Existe um caminho circular pela periferia. A pessoa chega de um bairro a outro, sem congestionar o trânsito no centro da cidade. Mas da maneira que o transporte é na cidade de São Carlos hoje, a tendência é que todo mundo converge para o centro e depois é distribuído para o bairro. Desta maneira, a cidade de São Carlos terá sempre ônibus lotados, a população não terá o prazer de andar de ônibus e a empresa de ônibus que aqui explorar o serviço sempre terá dificuldades para o seu desempenho, para o seu trabalho. O vereador João Miller vai conceder uma parte, eu concedo. Primeiro eu queria concordar integralmente com a fala de Vossa Excelência sobre a necessidade de um novo sistema de transporte na cidade de São Carlos. E parabenizar os vereadores, na pessoa do vereador Roselei, que realizaram audiência pública aqui na última quinta-feira sobre esse tema. E aí, eu não quero ser chato, vereador que está usando a tribuna da Câmara nesse momento, quando eu falo de planejamento, falo de projeto. Olha a situação. O senhor, no meu entendimento, de forma correta, traz uma proposta de um sistema diferenciado que vai melhorar o transporte da cidade de São Carlos. Eu acho que o secretário Coca Ferraz, renomado, grande conhecimento na área de transporte e na área de trânsito, ele foi extremamente infeliz na audiência pública aqui na última quinta-feira. Porque foi o primeiro a usar a tribuna dessa casa e disse daí, onde Vossa Excelência está, de que o sistema que ele está pensando para a cidade de São Carlos é o mesmo sistema que está implantado hoje. E com certeza nós não teremos condições de implantar, porque existe uma cultura e a população tem dificuldade de assimilar. Por isso que eu falo de projeto. O senhor é presidente do partido do prefeito que está administrando a cidade. E um secretário que foi convidado tem divergência. Então o ideal seria conversar para que a gente tivesse o melhor projeto para a cidade de São Carlos. Vereador João Miller, a verdade é que a presença do secretário Coca aqui, ele realmente tem o dever, porque ele está no executivo, é uma responsabilidade dele apresentar essa solução.
eu, como presidente de partido, posso apresentar uma ideia, mas não sou especialista em transporte, não tenho nenhum livro publicado no ramo, que essa é a área de expertise do secretário Coca Ferraz. Eu acredito muito no potencial desse homem, desse nome que a Ayrton foi buscar na cidade de Araraquara. Ele é uma pessoa realmente reconhecida internacionalmente, mas nós queremos que ele seja famoso no México, mas muito valioso para a cidade de São Carlos. Muito obrigado. Próximo vereador inscrito por